Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos trazer aqui um vídeo dos jornalistas da ESPN trazendo um assunto bem polêmico que já está bem conhecido, a arbitragem em jogos do Flamengo, inclusive no jogo Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que teve a expulsão de Gerson, cartão pela comemoração do Gabigol, entre outras coisas como o lance do gol impedido do Gabigol que não estava impedido. Mas antes da gente estar aqui reagindo a esse vídeo juntos, deixa o like e se inscreve no nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Bora! Deportivo tá louco. Foi nesse momento aí que ele comeu um pedaço de hambúrguer? Não, isso foi outra hora. Ali Foi é o outra momento que ele hora, está né? comemorando o gol, que foi a atitude antidesportiva, segundo o Braulio, que acabou rendendo um cartão amarelo ao Gabriel. Ele está na casa do rival, a torcida visitante a gente sabe que é um cantinho lá no alto. Vai comemorar como um gol. E ele comemorou o gol e assim, ele tem- fez não a tem nada comemoração mais- padrão, mais ele não fez estranho nada isso. E ele diferente. saiu em linha reta, ele não foi provocar ninguém, não fez sinal de silêncio para ninguém. Mas continuo sendo contra não falar. Vai lá, fala, reclama. Isso. E fala, ó, tá errado, esse juiz fez isso, fez aquilo. Porque o juiz põe lá na súmula, a gente fica falando do juiz depois. O técnico não falar, Entramos é muito na legal. arbitragem. então, a gente ia falar do jogo e a gente está falando da tem arbitragem, jogadores é isso? que têm sido punidos por falar, né? O Araújo em São Paulo, eu acho que também em Palmeiras. Então, O Zé Rafael foi para o STJD. Não, por e conta da Araújo em São Paulo por também. conta da Então, Copa hoje do Brasil do ano virou passado. também perigoso se expressar. Não só comemorar um gol, já comemorar um gol já é perigoso, você pode ser suspenso. Mas você também reclamar, também pode ser suspenso. Então, o que pode fazer o jogador? Nesse O Sampaoli podia explicar como é que foi taticamente. Pode ser É isso, o suspenso no jogador Flamengo. podia ser poupado, mas o Sampaoli podia ter Sampaoli falado. podia ter Vamos colocar falado. o tweet, já que a gente Mas, entrou enfim, nesse assunto da arbitragem, daqui a pouco a gente vai pro jogo, então, que a gente tem que É, escolher não, o eu tava caminho no aqui. jogo, eu tava no Não jogo, bagunça meu jogo, negócio jogo aqui não, hein, vocês? Eu Vamos tava no falar da jogo. arbitragem. O Carlos jogo Pascal. foi bom, o jogo foi bom. Tava no jogo que era bom e eu esperava que fosse Bota bom o tweet mesmo. aí na tela pra gente falar dessa arbitragem. vai lá. Daqui a pouco a gente fala do jogo, Pascoalzinho. Por determinação da direção de futebol, atletas e Sampaoli não concederão entrevistas. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Esse foi o tweet oficial do Flamengo durante o jogo, tomou essa decisão. Eu entendo que o jogador não fale, mas o Sampaoli eu acho que podia ter falado. Eu sempre, quando isso acontece, eu acho que isso parte de uma arbitrariedade, né? É arbitrário isso. Você impedir o torcedor do Flamengo de ter a impressão de quem esteve dentro de campo. Você impedir o torcedor do Flamengo de saber que o time está classificado e ele não poder comemorar com uma fala dos seus craques dentro do campo. Ah, mas Osvaldo, hoje isso é perigoso, porque você sai do jogo, cabeça quente, emocionado por ter vencido ou perdido, talvez bravo com o juiz, você coloca uma palavra errada, e hoje você é suspenso e perde a semifinal, o Flamengo está certo, ele está protegendo os seus jogadores. O que está errado é o sistema, como falaram. Cada vez temos menos oportunidade de falar. Eu sempre prefiro Esse é o a assunto. ponderação. A ponderação. O Gabigol, no aquecimento, foi afrontado pela torcida do Atlético Paranaense. Como sempre ele é um personagem, né? Ele Desse é Como confronto todo personagem e é isso. grande da história do futebol, mas em Brasil. Sim. Aconteceu Certo. com todos alguma vez. Desce pro vestiário, ele dá um miguezinho, dá uma paradinha e mostra, levanta o calção e mostra a tatuagem da taça Da Libertadores. para a Folclore de torcida. futebol, tá perfeito. Entendeu? Ele foi afrontado, foi lá e falou, só que... Quando acabou o jogo, ele desceu normalmente, não falou, desceu até abraçado com alguém da comissão técnica. Acho que aquele moço que tá ali atrás de você no telão, ó, ele tá chamando o Gabriel de lindo? Não, tá... No craque, era o- craque. Pelo Fenômeno, tá falando pra ele. A gente chegou. Aqui no autógrafo tá eu quero falando dizer pra o ele. seguinte, E olha na mão dele, Eu- ali, é um hambúrguer. eu- Na hora É o eu achei que hambúrguer era um que jogaram- chocolate. olha lá. é o hambúrguer, e aí... Isso assim, é o alfajor de dulce de leite. Não, é um pedaço de hambúrguer. É assim. E aí Marcelado. ele come um hambúrguer, isso é um risco, né? Ele não foi muito inteligente nessa, Porque a gente não sabe, o jogador, a gente não sabe o que pode conter nisso aí, né? É um risco que ele assumiu, até como atleta profissional de futebol, como ser humano. Né? É um risco que o Gabriel assumiu. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu entendi todas as explicações do CNM, escutei com muita atenção, mas eu vou dizer um negócio para você. Eu não estou convencido do impedimento. Não estou. Mas você tem certeza que não estava impedido? Porque eu não consigo ter essa certeza como também. no gol do Palmeiras no final de semana, contra o Flamengo, que eu não estou convencido
de que o Murilo estava impedido pela rótula do joelho? Porque a bola, quando sai o lançamento, a bola já está em movimento, aí eles traçam a linha. Depende do recorrido do pé, esse segundo faz toda a diferença. Esse milésimo de segundo faz toda a diferença. Para mim, eu tenho dificuldade de entender. E tenho dificuldade de entender esse impedimento. Confesso para vocês. Eu sei que há as explicações, que as câmeras não são as melhores, a câmera de cá e a câmera de lá. Um software. É muito delicado, é muito sutil. Nessa aí não tá. Aí você vai medir no ombro, vai medir o ombro com a chuteira, só que a chuteira está na frente do ombro. Um desastre. Tem que ir direto à fonte de quem fez esse regulamento. Obviamente que não foi Selene, não foi o árbitro do jogo. Tem alguém mais em cima lá em Europa que fez essa barbaridade. Só uma informação. No futebol uruguaio, sábado, aconteceu exatamente o mesmo. Mesmo lance, 2 goles anulados pelo Peñarol, iguais. Há uma polêmica, porque ninguém consegue ver o impedimento. É milimétrico. E é um sistema de VAR, que é o mesmo que está no Brasil. Então, há que ir à fonte do problema, não à jogada especificamente. Tá bom, Lugano, mas se eu deixo esse lance aí, não para o VAR, mas para o olho do assistente, ali, ó. Toda a vida, eu vou confiar mais nele. Mauro, Eu não, toda confio vida, no soft. Mauro, O Bandeira marcou. 140 anos de futebol. Ante a dúvida, segue. Sempre foi igual. Ante a dúvida, é gol. Tá, você beneficia o atacante, o mais valioso que tem no futebol. Eu sei, eu sou a favor disso, eu sou a favor de engrossar essas linhas para ver se elas Como se na Inglaterra. encostam. Claro, eu já falei isso aqui, para ver se a gente volta a ter o chamado gol da mesma linha, que não tem mais. Quando você estava na beira do campo, como Sim, é? Ante a dúvida, não, continua. Pro gol. Só que, assim, esse Bandeira, ele deu. E ele podia estar errado. Aí foram lá confirmar se ele estava errado ou não e acharam que ele estava certo. Porque ele corre, e hoje o CNM diz isso, lá, ou ontem um comentarista dizendo, que ele corre dizendo delay, que é o que aconteceu no lance do Rony lá, completamente diferente, porque o árbitro não apitou. Este Bandeira saiu correndo e gritando delay, que é aquela história. Ele está impedido, na linguagem deles, ele está impedido, mas vai esperar acabar o lance, que ele vai ser revisado. Então, se não tivesse o VAR aí, eu ia ter que acreditar nos olhos desse Bandeira. Num lance tão difícil. A decisão de campo foi o impedimento, né? Foi de campo. Ele levantou. Só que eu acho que o soft provou ali. Ah, é o ombro, é a axila. Aí a gente vai discutir por que a axila... Agora a gente está descobrindo eu tenho muita dificuldade, eu compreendo tudo isso. Só que eu tenho muita dificuldade de entender onde foi traçada a linha. Sim. A gente vai ouvir o CNM para tentar entender isso, mas assim, a minha questão não é o posicionamento de câmera é ruim para todo mundo em qualquer jogo, a impedimento milimétrico a gente vê em qualquer jogo. A minha questão nesse lance específico traçaram a linha quase no cotovelo do Gabriel. Tem um software aí que é universal, vuelvo a repetir, funciona en todas las ligas y en todo lugar es la misma polémica. Este lance no es culpa de arbitraje. Es culpa del cabeza, não sei, perdida que fez esse regulamento. Vamos entender a cabeça do CNM para a gente continuar. O CNM também não tem culpa, ele está cumprindo a regra de mesmo FIFA. assim, se você analisar... Explicar, né, coitado? Não, tem que... Daniela, analisa o bico da chuteira... Não, mas essa aí já não está no meio do braço dele, gente. Olha o bico da chuteira... Mas não para aí, vai andar a linha. E depois, obviamente, tem o bom senso, né? Olha lá, que andou, menos... viu? Mas se anda, Mas aí, tá ruim. então, como é que você vai medir o ombro? Onde é que é? O ombro é na axila, é na manga da camisa ou é o ombro, é o ombro? Olha lá, tá no cotovelo. Para mim, essa linha tá no cotovelo. Mas mesmo assim, Daniela, olha, a inclinação do corpo não dá para você ter uma ideia. Não dá para você ter uma ideia, porque a imagem não é conclusiva. É ruim, né? Com certeza, matematicamente, o software está certo, né? Só que tem um bom senso do espírito do esporte do futebol que está por cima de um cálculo milimétrico matemático. A isso há que ir, a origem do problema. Acho que a arbitragem não tem culpa, porque tem que cumprir esse como na regulamento. Inglaterra, 2 pixels a linha do zagueiro e 1 pixel a linha do fazem todo mais rápido, a linha do atacante. Sabe o que acontece? Nunca vai estar nessa situação. Eles vão contra a FIFA. Se a FIFA a Inglaterra, lógico, porque eles o melhor para futebol, para meio espetáculo é isto. E eles fazem. Aqui não, aqui queremos cumprir aquilo que está errado. Isso está errado, mesmo que venha uma ordem da FIFA. Não sei, mas é bom senso. Aparentemente, foi bem anulado. Mas é tão milimétrico que eu continuo achando. Essa câmera eu não consigo dizer. Não, até porque, como ela é longe, aí você fica com a impressão que é porque eles pegaram a câmera que vem lá do impedimento, que normalmente marca impedimento dentro da área grande, não sei o quê, para pegar um lance lá no meio campo. Aí fica
embaçado, aí parece que está aqui no meio do cotovelo do Gabigol, fica estranho. Mas aparentemente depois eles mostraram a do meio-campo, que foi pedida por outras emissoras, achando que a câmera mostraria mais. Falar, né? A imagem que eles usam no VAR é de todo jeito é tudo milimétrico. Ah, bom, mas milimétrico, mas é impedido, ok. Só acho que começar a aumentar essa linha, ver se encosta. Hoje vai favorecer um, amanhã favorecer outro. Mas a gente vai ter um futebol mais perto daquilo que a gente sempre teve. Mauro, a FIFA vai começar a fazer o teste agora na Liga de Suécia. Sim, a engrossar a linha. Depois Depois de 8 anos, perceberam e vão fazer o teste na Suécia. Aí, parece que quem agora... mais espera? Parece Quem que mais agora... espera? O teste já foi feito na Inglaterra. E muito bem Mas feito. sem permisso da FIFA. Eles fazem muito fácil para... A FIFA Não, vai fazer vir outra na lei, Suécia. né? Do cara vai mudar a lei também de estar agora... A proposta agora da próxima reunião dos velhinhos dos lá. velhinhos Dos velhinhos que jogam que jogam cricket. cricket. Jogam cricket. Isso foi maravilhoso. do Diego Cricket e Lugano. golfe jogam. Eles vão agora analisar Maravilhoso. o impedimento só com o corpo na frente. Um corpo à frente. Se tiver o ombro, jogador com o axila, corpo meio na frente, corpo, não. Só um É um corpo à corpo frente. de vantagem. É uma análise, Aí, mas tudo não bem. está aprovado ainda. O que está aprovado é isso que o Lugano Então, falou. calma, por Eles vão enquanto, a testar gente tem na que Suécia ouvir e talvez o na CNM. próxima Vamos ao temporada CNM. isso será Depois de utilizado. Só para quem 7 chegou anos, depois, vendo a história é o seguinte. Diego Lugano, aqui na nossa abertura, explicou que quem faz essas regras de VAR e etc. é um conjunto de senhores que jogam cricket e nunca pisaram num Da campo International de World, na futebol. Inglaterra. Esta é a explicação de Diego Lugano. Vai, CNM, dá a sua explicação aí. Não tem nenhum jogador. Nesse momento, a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela. Mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então eu vou colocar o traçado no atacante. Então, Péricles, uma coisa bastante importante aqui, porque no jogo, se você puder parar, Raul, no jogo ontem havia comemoração. Houve uma comemoração como se não tivesse impedido. Né? Mas as pessoas, todas, os jogadores, os torcedores, quem está assistindo na televisão, tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha. Porque se corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual. Isso é muito importante, né? Porque existe uma confusão muito grande. Eu tô até com a blusa que me ajuda aqui, porque normalmente as pessoas pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é. Mas não é. A regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal. Tá? Essa linha horizontal, ela abrange a área aqui, ó, do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa, né? O ombro é toda a região, inclusive uma pequena parte do braço como referência. E é importante, Péricles, é muito importante. Isso não é a minha opinião. Isso não é a opinião do Péricles. Isso é texto de regra. Agora, confirma as duas linhas para mim. Confirma as duas linhas para mim. Dá aqui uma fala de offside, o gráfico aparece dizendo offside, que é impedimento. E o zoom, né, que é importante. E o zoom, que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Exatamente. Não é um lance ajustado. É claro, tá vendo? É isso, ó, que a gente está falando aqui. Depende muito do ângulo que você olha essa imagem. Por essa imagem é muito difícil ter certeza. Em outra câmera, talvez ficasse mais claro que a linha reta, traçada, mostrava efetivamente essa clareza que o CNM prega e que eu não consigo ter. Daniela, o senhor que está em casa, o senhor merece uma explicação. As câmeras que são utilizadas para que a linha do VAR seja traçada são as câmeras utilizadas pelas detentoras dos direitos de transmissão. Então, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, são as câmeras que a TV Globo se utiliza. Então, todas essas câmeras que nós conhecemos, Jiboia, Kennedy, Léo, Cezinha, eles trabalham para essas empresas que prestam serviço. Entendeu? A culpa é deles, então. Não, eles montam aqui a câmera do impedimento para o futebol, para a transmissão de futebol. A câmera de impedimento ela fica entre a linha da grande área e a intermediária. Perfeito? O Kennedy, é assim que vocês montam lá? Entre a linha da grande área e a intermediária. É isso. Tem um monte de mãozinha é isso aí, ali atrás, Cezinha? ó. É isso aí. Aí, do outro lado, na mesma coisa, da linha da grande área e da intermediária. A câmera do VAR tem que ser mais detalhada. Ela tem que ter, no mínimo, 3 câmeras de cada lado para traçar as linhas de maneira correta. Você ter, além da utilização dessa câmera, que é muito boa, que são espetaculares, mais outras câmeras que possam dar uma clareza para a gente dirimir essas dúvidas.
Porque não é possível que a gente, todo jogo, tem que falar a mesma coisa. A linha não é clara, a câmera está em diagonal. Eu já vi linha ser traçada de esgueio, vocês não viram? Opa! Eu já vi várias linha vezes. ser traçada de esgueio. Então por quê? Porque as câmeras não estão bem colocadas, porque elas servem para a transmissão de TV. Nós trabalhamos em uma emissora de TV que é a casa da Libertadores, a casa da Copa Sul-Americana. E a gente faz toda semana isso, gente. Toda semana a gente faz isso. Então o senhor merece uma explicação que está em casa do que acontece. Se a CBF tivesse o cuidado no VAR de colocar mais 2 ou 3 câmeras laterais para dirimir as dúvidas, inclusive se a bola entrou ou não, porque se você gasta muito dinheiro... Quanto gasta para o negócio da câmera, a bola que pica dentro e sai fora? Chip da bola? O chip da bola, os cambal de Madureira? 17 milhões, Era um negócio, um dinheiro... Agora, Mas se não você era tão tinha, grande, pelo não. menos no ano passado, tinha a câmera na trave. Eu anotei O ano aquele passado dia. tinha a câmera na trave que mostrava se a bola entrou ou não. Esse ano não tem, por economia. E a minha avó falava que a economia é a base da porcaria. Então, o que a gente está vendo? É o que está acontecendo todo dia. Todo dia. E todo dia fico eu aqui desabafando contra a arbitragem. Parece que eu tenho um certo problema com esse negócio. Sabe qual é o meu problema? Qual? É a injustiça. Você sabe quanto custa a largada? Ó, vou citar 2 jogadores, 2 membros que vão entrar em campo do Palmeiras hoje, só 2, 5 milhões por mês. Sabe quanto custam 2 do São Paulo? 4 milhões por mês. É barato o Não. futebol? Então tudo isso é muito caro. O futebol é muito caro e trata com uma coisa que é a paixão do torcedor. Isso que a CBF tinha que entender. A paixão é muito maior do que tudo e o futebol é caríssimo. Tem elenco que custa 23 milhões. Tem elenco que custa 30 milhões por mês. Ou estou falando de coisas que ninguém conhece? Não. É isso aí, rapaziada. O Pascoal esculachou aí no final do vídeo aí, deu papo, né? A arbitragem brasileira tá uma vergonha, e não é só em jogo do Flamengo, não. É em muitos jogos no Campeonato Brasileiro, e quando os brasileiros também apitam aí na Libertadores, tem muitos erros. Teve erro de brasileiro aí na Copa do Mundo, e é isso aí, cara. O Flamengo vem sido bastante prejudicado pela arbitragem, e os anti-rivais aí costumam falar que o Flamengo é o tal do Varmengo, né? Só que a gente viu aí ontem contra o Atlético Paranaense como é que funcionou. Gerson expulso de uma maneira covarde, Gabigol tomou amarelo por comemorar, anularam um gol do Gabigol que não estava impedido e foi daí para pior, e não é a primeira vez nesse ano, né? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!